redução da maioridade penal é um tema que vem sendo bastante discutido no Brasil nos últimos anos. Uma pesquisa realizada recentemente pelo Centro de Integração Empresa-Escola, o CIEE, mostra que 83% dos estudantes são a favor da redução. O principal argumento dos defensores da mudança é que isso poderia contribuir para diminuir a violência entre os jovens. O fórum de hoje vai discutir a redução da maioridade penal. Aqui no estúdio eu recebo a Procuradora de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal, Selma Sauerbron, e o presidente da Central Única das Favelas do Distrito Federal, Marcos Maciel. Mas antes de começarmos a nossa conversa, acompanhe uma reportagem produzida pela TV Justiça sobre esse assunto. Em janeiro deste ano, o número de adolescentes apreendidos no Rio de Janeiro, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado, aumentou 14% em relação ao ano passado, índice que cresceu também em outros estados brasileiros. Uma proposta de emenda constitucional que tramita no Congresso Nacional prevê a diminuição da idade penal de 18 para 16 anos. Nas ruas, as opiniões são diferenciadas. Os menores de 16, 17 anos já sabem o que estão fazendo, né? E eles fazem porque não são bonitos. Com certeza, né? Porque você vê que o maior índice de criminalidade é cometido por menores. Eu acho que não. Acho que resolvia, tipo assim, educação. Tinha que investir mais na educação. A pena, ela libera muito, ela é muito frouxa com os menores, né? Não, acho que não, porque tem muito menor que faz 14, 13 anos que também faz isso. Você não vai ajudar, não. Tinha que ser só aplicar as penas mesmo que tem na Constituição. Acho que medidas socioeducativas seriam melhores. Assim, mandar um menor para uma papuda, alguma coisa assim, não vai ajudar ele em nada. Vai fazer com que ele saia de lá pior do que ele entrou. A psicóloga Michele Falcão, que trabalha com crianças e adolescentes, acredita que a internação não é a solução ideal e que é preciso investir na recuperação social. A gente estaria atuando na linha de punição unicamente. E as outras, né, que são o cuidado com a saúde, o cuidado com a educação, com ofertas de trabalho, com proteção familiar, com afeto, né, as questões sociais. Então, tudo isso precisa ser trabalhado para que a gente pense na redução de maioridade penal. Doutora Selma, quando falamos de redução da maioridade penal, nós estamos falando sobre o quê? Isso é uma pergunta muito importante, né, e altamente filosófica. Por quê? Porque nós temos que saber o seguinte: quando se discute, né, a redução da idade penal, o que se tem por trás disso? Qual o código ideológico, né, dessa proposta de redução? Então, é muito importante que aqueles que estejam se posicionando, aí eu vi a pesquisa, uma pesquisa inclusive envolvendo jovens, né, eu acredito que eles não sabem exatamente o que significa isso. Reduzir a idade penal significa modificar o olhar que a sociedade tem, pelo menos no plano normativo, para as nossas crianças e para os adolescentes. Não é? E ainda com a falsa promessa de que a criminalidade estaria atrelada a determinada idade. Pelo menos o que se tem por trás dessa proposta, né, ela é vendida, né, dessa forma. Olha, vamos reduzir, vamos estar reduzindo para 16, para 14, para 12, que se tem proposta de todas, né, para todos os gostos, e dessa forma nós vamos estar reduzindo, como se o fenômeno da criminalidade fosse algo assim tão fácil de se entender e tão fácil também de interferir. Mas nós tivemos uma mudança muito significativa entre os jovens, quer dizer, o jovem de hoje é muito diferente do jovem de 20 anos atrás. Ele tem mais acesso à informação, ele está entrando no mercado de trabalho talvez mais cedo, ele tem um nível de instrução mais elevado. A legislação também não deveria acompanhar essa evolução que houve entre os jovens e adolescentes? E eu acredito que acompanhou, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, isso durante toda a sua discussão, uma pré-discussão durante a Assembleia Nacional Constituinte e também logo depois com a edição do Estatuto, teve toda uma discussão. Né? O que eu acredito é o seguinte, que a sociedade não estava tão amadurecida, né, para se buscar um atendimento tão avançado, tão humanizado, tão assim, positivo para a criança e para o adolescente. Então, me parece assim, que essa questão da criminalidade, ela não está atrelada a um contexto de informações, a um contexto de conscientização do jovem, o porquê que ele pratica um ato infracional, a questão não pode ficar assim, ele sabe o que é certo e o que é errado. Tá? Muitos jovens sabem que praticar determinada conduta é uma conduta
punível e mesmo assim pratica. Como é que você explicaria isso? Max, quando você fala em redução de maioridade penal para o jovem, ele pensa o quê? É você emancipado mais cedo, vou ganhar direitos antes dos 18 anos? É nessa linha que se pensa? Não, infelizmente não, William. Na verdade, inclusive quando se diz dentro da comunidade, da sociedade, do Congresso, de que esse debate vem sendo discutido, ele não vem sendo discutido. Ele vem sendo noticiado, ele vem sendo criminalizado, ele não vem sendo debatido da forma como ele deveria ser debatido. Primeiro que há alguns mitos, o mito de achar que o jovem não é impossibilidade de pena ou de ser punido. Pelo contrário, o Estatuto da Criança e do Adolescente diz claramente que a partir dos 12 anos ele pode ser privado de liberdade. A partir do momento que o juiz entender da forma como ele agiu aquela conduta, ele pode ser privado de liberdade. Obviamente que ele tem uma série de medidas a cumprir, tem um prazo para se cumprir, que é até 21 anos de idade. Caso ele caia com 18 anos, ele pode ficar até 21 anos dentro da unidade de internação. O que nos chama a preocupação é que esse jovem não está sendo reconhecido como cidadão de direito. Quer dizer, quem é nesse contexto o jovem que está a caminho ou está indo para a medida de internação ou para uma medida socioeducativa? Em sua maioria são jovens, 90%, grande maioria negros, oriundos das comunidades mais vulneráveis desse país, que têm uma ausência de mais de 20 anos de políticas públicas naquela localidade. E se você pegar todos que estão internados no país, cumprir medida de internação, ele teve todos os seus direitos constitucionais negados. E nós, enquanto sociedade, queremos garantir a eles a penalidade como garantia, e não dar acesso... Você está falando de educação, saúde, esporte. E outro olhar, a discussão sobre esporte e lazer, educação e saúde nas comunidades, ela tem invertido a lógica de um Estado democrático de direito para um Estado penal. Então, essa inversão de criminalizar a juventude, de todas as políticas serem atreladas à questão da segurança pública, é um grande erro no nosso processo. E se o país decidir reduzir a idade penal, ele começa a mostrar que o seu indicador de desenvolvimento, o seu indicador de como ele trata a juventude é um dos piores, assim. Doutora Selma, o Max bem lembrou que realmente os jovens podem ser punidos, mas também é uma crítica de que o ECA é muito condescendente com os menores. A senhora acredita que as penalidades são realmente muito leves? Olha, quem faz esse tipo de afirmação, talvez não saiba exatamente em que condições e no que consiste a medida socioeducativa de internação, que é uma prisão. Você passar 3 anos... É importante até lembrar que esse é o último estágio, é a pena mais alta que se pode chegar. Mas antes disso existem várias... Existem várias medidas socioeducativas, só que são medidas socioeducativas que, infelizmente, nós temos... a nossa política pública do atendimento socioeducativo é uma política pública incipiente, uma política pública que ainda está trabalhando dentro de um outro paradigma, o antigo Código de Menores. Então, nós temos assim, diversas disfunções, diversas falhas no atendimento socioeducativo. Hoje, se nós pegarmos uma unidade de internação, é até assim, ridículo a gente afirmar que a unidade de internação vai ressocializar um adolescente. Eu acho que o que se faz hoje no Brasil, infelizmente, é se manter depósitos de adolescentes pelo Brasil afora. É isso que se faz. É um problema que se repete nos presídios. Que se repete, exatamente. Então, todas as dificuldades que nós temos no sistema prisional, nós encontramos também no sistema socioeducativo. Então, talvez a discussão mais importante do que está buscando essa redução da idade penal é observar o seguinte: que modelo nós poderíamos estar buscando para atender às dificuldades dos nossos presídios e às dificuldades do nosso sistema socioeducativo, que parece assim que são pessoas invisíveis. Nós não temos hoje crianças entrando no crime mais cedo do que tínhamos antes. Não é mais comum hoje você ouvir falar de um menor de 14 anos, de 16 anos, sendo chefe de uma quadrilha do que existia algumas décadas atrás? Eu acredito que o Estatuto da Criança e do Adolescente, e aí em vários debates que a gente vem realizando no Brasil, quando a gente pergunta para as autoridades, pergunta para a sociedade, citar pelo menos 3 artigos do Estatuto que é implementado na sua integralidade, ninguém sabe nos dizer. Não há no Brasil histórico de menores comandando grandes crimes organizados, não. Há uma participação. E aí a gente chama atenção, por exemplo. O que a gente costuma ver? Há uma incidência de um crime que houve-se um homicídio, tem 4 adultos e um menor.
a mídia explora o menor. Esquece dos 4 adultos. Max, na verdade não explora o menor. Os adultos utilizam o menor porque sabem que a pena dele vai ser mais branda. E aí você pode colocar o menor mais facilmente no crime porque ele é uma pessoa interessante para estar envolvido num crime, porque vai ter penas mais brandas. Na verdade, isso é um argumento que pode-se existir. Mas no dia a dia das nossas comunidades, o jovem entra para um crime por outras perspectivas. Primeiro, 75% dos crimes cometidos por quem está cumprindo medida socioeducativa é contra o patrimônio sem violência. Então o que eles querem? É o tênis, é ir para a festa, é o consumo que eles assistem todo dia. Né? No Brasil, a gente tem estimado aproximadamente 16 mil jovens cumprindo medidas de internação. Desses 16 mil jovens, no país inteiro, 3 mil cometeram homicídio. Nós estamos falando de 3 mil casos que são de dor, que precisa ser revisto, que estão pagando a sua pena, mas que a gente quer comparar isso em detrimento a 420 mil detentos adultos, fora mais 200 mil que não estão ainda, que a Justiça não conseguiu ter acesso para poder interná-lo. A gente realizou uma pesquisa sobre gangues no Distrito Federal, só para contextualizar, durante 3 anos. A gente acompanhou, a gente mapeou 73 gangues no Distrito Federal e acompanhamos 13 delas no seu ciclo, durante 3 anos. Saímos à noite, de dia, enfim. Sabe o que eles querem? Prestígio, reconhecimento social, poder, status. A gangue não comete tráficos de drogas no Distrito Federal. É um mito achar que comete. A atividade principal dela é a pichação do muro, que não picha nem para mim nem para você, picha entre eles. A questão é, a escola consegue dar status, prestígio e reconhecimento social para ele? A sociedade consegue reconhecer? Quer dizer, qual é o espaço que a gente tem que enxergar desse jovem? A questão, e aí como a doutora claramente diz, há uma invisibilidade institucional da população jovem e adolescente nesse país, que nós só conseguimos enxergá-lo a partir de um ato ilícito. E a gente não consegue ver as potencialidades, a gente não consegue enxergar as deficiências, e aí, mais uma vez, eu friso, é um erro achar que eles não são punidos. Eles são punidos. Acontece, William, é que o Estado não consegue nem garantir a punição que está prevista. As unidades estão superlotadas, as unidades, como o CAD aqui em Brasília, a gente acompanha veementemente, são unidades prisional de adulto, o modelo, a composição é prisional de adulto, não se ressocializa, e a incidência de jovens que entra na internação é muito maior daqueles que cumprem uma medida socioeducativa de meio aberto. Vamos para um rápido intervalo, voltamos já com o programa Fórum. O programa Fórum está de volta. Hoje tratamos sobre a possibilidade de redução da maioridade penal. Doutora Selma, a senhora não acredita que passamos uma mensagem de que o jovem que já tem essa sensação pela sua própria idade, coisa que é pertinente à adolescência, a sensação de que tudo pode, quando ele vê pela frente que, se por acaso ele for preso ao cometer um crime, ele pode ser recluso, mas 2 anos depois ele sai com uma ficha limpa, enfim, ele zera tudo. Não é uma pena muito pequena? Eu diria que é uma pena compatível com o sujeito, né, com o indivíduo que está em formação. Né? 2 anos ou 3 anos para a vida de um adolescente não tem a mesma representação em termos de formação e de perdas em relação a um adulto. O adulto tem muito mais facilidade de se adaptar ali a um ambiente prisional do que um jovem, como você bem colocou, William. Quer dizer, o jovem ele tem faz parte dele a liberdade. Então, a liberdade para ele é um bem muito mais valioso do que um adulto. Então, para ele, ficar 3 anos preso, isso considerando o meu contato com os adolescentes dentro do ambiente prisional, e não vamos chamar de outra forma, não vamos chamar de instituição educacional, que é prisão mesmo, é cela mesmo, é dormindo 4, 5, 6, muitas vezes dormindo no chão, com a boca dentro de com a cabeça muito próxima ali ao vaso sanitário. Hoje, o que nós temos no Brasil, como eu já disse, é um depósito. São pessoas, né, que são afastadas da sociedade, afastadas do convívio social. São pessoas que quando vão para esse ambiente, elas são estigmatizadas. Né? E eu acho assim, que são coisas assim, extremamente negativas, se é que é possível a gente passar algum recado para o jovem, mas estou passando não um recado com base no que diz a norma, que há uma enorme distância entre o que está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente e o que nós temos de política pública para o jovem. E as pessoas precisam saber disso,
que quando se defende a redução da idade penal, as pessoas salientam, 3 anos ou 2 anos é muito pouco. Pouco em relação a quê? O que é ficar preso? Em que condições você fica preso? O que é ser afastado da sua família? O que é ser afastado da sua comunidade? O que é pegar 3 anos da sua adolescência e ficar dentro de um ambiente prisional, correndo todos os riscos, né, que nós todos sabemos? Então, se me perguntar assim, é um prejuízo enorme na vida do jovem? É um prejuízo enorme. Além, do ponto de vista social ainda, né, de ser um prejuízo, que uma sociedade, ela fica assim insatisfeita e ela chora quando uma adolescente pratica um crime. Quer dizer, uma redução da maioridade penal, talvez na prática, simplesmente mudaria o local para onde esse adolescente, esse jovem iria? Você não acha que na prática iria mudar o comportamento do jovem, não, Max? William, 52 países são assinantes da Carta Signatárias das Nações Unidas sobre o Direito da Criança e da Infância, da Criança e do Adolescente. Nenhum país no mundo que conseguiu ou que reduziu a maioridade penal, reduziu a violência. Os Estados Unidos, inclusive, em 2007, reconheceu um grande erro, reduzir a idade penal a 12 anos. E pesquisas realizadas naquele país constatou que aquele jovem que tinha uma medida de cumprir a sua pena por outros caminhos, sem ser o de internação, ele conseguia ter uma projeção muito melhor do que aqueles que cumpriam a de internação. Que ele rescindia, virava o profissional do crime, como pode-se dizer. O que eu quero dizer assim, que aquele jovem que opta a entrar por um lado nisso, ele tem que estar muito ciente que ele vai pagar por isso. Olha, ele passou 2 anos, William, ele pode ter sua ficha criminal zerada, mas a sua ficha de sociedade não é zerada. Ele é um ex-presidiário, ele é um ex-detento, a escola quer ele fora, a mãe quer escondê-lo, o vizinho da rua não quer mais diálogo com ele, quer dizer, ele pode ter a ficha formal limpa, mas a ficha na sociedade está suja. E isso que a gente tem que segurar. E aí a discussão nossa, que eu gostaria muito de ver, William, é não discutir a juventude do ponto de vista criminal, do ponto de vista da segurança pública. A gente tem que discutir a violência, por exemplo, no nosso país, nos últimos anos, mais de 50 mil pessoas morreram nesse país vítimas de causas externas, arma de fogo e trânsito. Em sua maioria, jovens de 14 a 24 anos. A gente não vê uma comoção nacional por isso. A gente não vê as pessoas se mobilizando para poder consertar isso. Nós temos a nossa... Olha, William, o Brasil avançou nos últimos 10 anos, com certeza. As nossas crianças não estão mais morrendo na infância, como morria na década de 70, 80. Só que as crianças que a gente está conseguindo salvar, elas estão morrendo na juventude. A gente ainda está devendo muito, muito ainda para essa juventude. Quer dizer, tem uma distância muito grande de ausência de participação, de ausência de direitos, de ausência de reconhecimento. E eu estou falando de reformular o nosso ensino, né, de garantir creche de 0 a 3 anos, porque a composição familiar mudou, só tem uma mãe presente, a mãe sai para trabalhar, aquele filho fica em casa, naquele ambiente social que a gente está discutindo, que ele não pode entrar em nenhum ato ilícito. Tipo assim, qual é a lógica? Não tem lógica, a probabilidade é muito maior. Então, assim, acho que é um debate que a gente tem que enriquecer. Qualquer discussão hoje nacional que tange essa questão da redução da maioridade penal, a sociedade vai ser a favor porque está no calor da emoção. A gente precisa ser sincero com nós mesmos e pontuar. Existe sim a pena, eles vão pagar pela pena, eles têm que pagar pela pena, mas o Estado também tem que contribuir e assegurar tudo aquilo que ele deixou há 20 anos atrás que não foi cumprido. Doutora Selma, Max vê a coisa por um lado social. O que a senhora diria que o universo jurídico pode fazer para diminuir esse problema da violência entre os jovens? O universo jurídico, ele pode estar trabalhando os instrumentos normativos, né, não de forma tão positiva. Né? Tem que estar observando também as questões sociais, qual o contexto da prática, a prática do ato infracional, o que significa, como é que nós podemos estar trabalhando, observando a violência. Né? Eu acho que não tem como, quando você recebe uma demanda aí no portal da Justiça e apreciar a questão como se o indivíduo, o adolescente, ele passou a existir para o mundo jurídico somente a partir da prática do crime. É necessário também que sejam observados todos os vazios que ele teve ao longo da sua vida, não só vazios envolvendo a sua família, mas envolvendo a sociedade, né, no campo da omissão e também no campo das políticas públicas, ou seja, omissão por parte do Estado. Então é necessário que se observe tudo isso
para que a gente busque a melhor saída sob o ponto de vista normativo para ele. Tá? Considerando que o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é um sistema que prevê uma série de medidas de proteção, medidas que têm um caráter altamente preventivo à criminalidade juvenil. Né? Então, é necessário que os juízes, os membros do Ministério Público, defensores, que tenham essa percepção de ver o caso não a partir do ato infracional, mas também a história de vida desse jovem e as omissões que ele sofreu aí ao longo da vida no campo dos direitos fundamentais. Mas, doutora Selma, quando chega-se ao ponto de procurar uma correção para o ato, para o crime, a senhora não acha que poderia ser visto umas exceções para jovens que tivessem cometido crimes hediondos, por exemplo? Eu não penso em estar se buscando assim, exceções para determinadas categorias de crime. Né? Eu penso que nós temos que entender o que significa o crime dentro de uma sociedade. Tá? Expressa o quê? O indivíduo que está praticando o crime, né, ele é um indivíduo, que tipo de intervenção vai ser feita, ou qual o sentido daquela prática expressa ali num crime, numa violência, o que significa aquilo para a sociedade? De que forma, até onde alguns comportamentos da sociedade, alguns comportamentos, algumas ações institucionais ou omissões institucionais colaboraram para a prática daquele crime. Então, eu acho que a gente tem que buscar mudar um pouquinho o nosso foco. Não vamos estar focado ali em cima somente ali do indivíduo. Tá? Vamos estar observando também quais foram os fatores, qual a interferência da sociedade e também as omissões do Estado naquela prática criminosa. Mas por que você acha que houve esse número tão alto nessa pesquisa do CIE, de 83% de aprovação entre os jovens? Na verdade, William, o que eu acredito é que, obviamente, se você continuar essa pesquisa, toda a sociedade vai entender que sim. Não, é isso mesmo, tem que punir. Justamente porque é uma ausência de um debate, né? E eu acredito que esses jovens não conseguiram assimilar o que seria a redução da unidade penal. A primeiro momento, o que nos parece? Ah, não, vai prender todo mundo que cometeu um ato, vai tranquilizar a gente. Só que esse mesmo jovem que disse que é a favor, é o mesmo jovem em potencial, pelas estatísticas, que vai preso. Então, uma pergunta que eu faria na entrevista é: você se enxerga preso? Como você se enxergaria dentro de um sistema? Qual é o caminho? Acho que são diferenças, né? Na verdade, o que eu falei, nós estamos vivendo uma comoção nacional, né, de criminalização midiática da questão juvenil, da violência juvenil. E aí eu lembro uma coisa que meu pai dizia muito em casa, que assim, o crime ele parte da casa de alguém. O crime não está na rua, ele sai da casa de alguém. Se ele sai da casa de alguém, como é que a família enxerga isso? Quer dizer, ela tá concordando que tem que prender então o filho dela, é isso? Que tem que punir o filho dela, mas ela conhece e consegue enxergar que o filho dela faz parte desse contexto, né? O que a gente tem acompanhado é que não. Tanto que se você for em qualquer medida de internação, nenhum deles afirma que era para estar lá. Eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui, quer dizer, eu não cometi nada, eu não estava envolvido, quer dizer, essa dicotomia. O Brasil precisa aprofundar esse debate, né? A proposta que está encaminhada, a última de agosto, na verdade ela está entrando num processo de uma reformulação do Código Penal como um todo, onde está se discutindo uma série de coisas. E até anteriormente, falando com a doutora, é engraçado, porque eles estão prevendo, inclusive nesse novo Código Penal, algumas discrepâncias na questão do uso da droga, né, a possibilidade de algumas descriminalizações, né, quer dizer, ao mesmo tempo eu quero reduzir a idade penal. Assim, a dicotomia do diálogo, ela é muito grande. Ao mesmo tempo que a gente quer ser um país de vanguarda, progressista, a gente é um país ainda conservador para alguns casos. Então a gente precisa entender e fazer um debate sincero na sociedade. Ir para as escolas, ir para a família, ir para a televisão. O Congresso precisa fazer um debate sincero e não um debate apenas de coração quente, simplesmente taxando, mais uma vez, o sistema de segurança pública, o sistema penal como a única saída para a nossa sociedade. Violência, William, se combate com garantia de direito. Tudo bem. Eu gostaria de agradecer a participação dos senhores. O programa de hoje vai ficando por aqui. Nós conversamos com a Procuradora de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal, Selma Sauerbron, e o presidente da Central Única das Favelas do Distrito Federal, Max Maciel. E você pode rever esse programa na página da TV Justiça. O endereço é www.tvjustiça.jus.br. Envie também sua sugestão no programa. E-mail fórum@stf.jus.br. Na próxima semana tem mais uma edição do Fórum para você. Até lá.